Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, com muita notícia, com muita informação aí para todos vocês, né? A gente vai tratar um pouco aí sobre o assunto sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? A grande verdade é que os próximos 5 jogos serão um divisor de águas para o vascaíno entender em que parte da tabela que a gente vai estar brigando aí no final da competição. Vamos falar também sobre CBF, que colocou um ponto final, né? Botou ali um ponto de exclamação na polêmica do jogo ali contra o América Mineiro, e também vamos trazer novidades aí para o jogo contra o Santos, partida que acontecerá no próximo domingo lá na Vila Belmiro. Então já quero convidar todos vocês a acompanharem, assistirem o nosso vídeo aqui até o final para ficarem por dentro aí, né, antenados com todas as notícias do nosso Vascão. Peço aquela colaboração da rapaziada, deixando aquele like, deixando aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo. E quero convidar você que está chegando aqui no canal pela primeira vez para se inscrever, para vir fazer parte aqui do nosso canal, né? Só você correr lá embaixo, clicar naquele botãozão vermelho e não esquecer também de entrar no nosso grupo de WhatsApp, né? A gente criou um grupo de Zap aí para quem quiser participar, totalmente gratuito. É o primeiro link aqui na descrição do nosso vídeo de hoje. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo aqui falando sobre a sequência do Vasco, né? A gente estava analisando hoje mais cedo aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. A gente olhou ali como serão os jogos aí do Vasco, né, nos próximos 5 rodadas, e também dos nossos adversários, Goiás, Bahia, Santos, Corinthians, Internacional, São Paulo, Cuiabá. E vou falar para vocês, cara, a tabela do Vasco é uma tabela que pode sim colocar o Vasco numa situação muito favorável aí, né, nesses próximos 5 jogos, né? O Vasco vai disputar 15 pontos, né? O Vasco aí que hoje tem 26 pontos, e os nossos adversários terão jogos duríssimos aí, né, nessa sequência aí pelas próximas 5 rodadas. Não tô falando aqui que o Vasco vai ter vida mole, mas se você analisar, né, jogo por jogo, partida por partida, o Vasco sim terá jogos ali, né, que serão confrontos diretos. Por exemplo, próximo jogo é uma partida contra o Santos, é uma partida de 6 pontos, se o Vasco vencer, abre ali 5 pontos de diferença, né? Abre 5 pontos de vantagem para o time lá da Baixada Santista. Depois o Vasco encara o São Paulo, que vem aí de uma recente conquista, né? Foi campeão da Copa do Brasil, então ainda tá naquele clima ali de ressaca, né? Vai ter um clássico contra o Corinthians aí agora nesse final de semana, ou seja, o São Paulo vencendo o Corinthians, vem para o Rio de Janeiro sem peso nenhum, né? Sem nenhum tipo de responsabilidade de ter que vencer esse jogo contra o Vasco da Gama. E depois o Vasco encara o Fortaleza, time que provavelmente estará ali envolvido, né, em final de Sul-Americana, né, exatamente na mesma semana que o Vasco vai pegar o Fortaleza. Há uma probabilidade alta, grande aí deles estarem disputando essa final, né, esse título aí internacional, que com certeza será uma prioridade, né, para o time do Fortaleza, né? O Fortaleza nunca conquistou um título de tanta expressão. Depois do jogo contra o Fortaleza, a gente pega, sabe quem? O Flamengo, né, que tá aí nessa draga, que tá nessa confusão, nessa crise, né, interminável. Ou seja, é clássico, é óbvio que vai ser um jogo muito difícil, né? Sempre Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco são jogos aí disputados, mas arrisco a dizer que nesse momento o Vasco vive, né, um momento muito melhor, né, um clima muito mais favorável. Depois do jogo contra o Flamengo, a gente pega o Internacional de Porto Alegre. Você fala, pô, mas tá maluco? O Inter vai ser fácil? De onde você tá tirando isso? Não tô falando que vai ser fácil, mas o Inter, né, na mesma semana que encara o Vasco, tem grandes chances de estar jogando a final da Libertadores, né? O Inter tá numa semifinal, encara o Fluminense. Se passar, né, o Fluminense para chegar à final da Libertadores, na semana do jogo contra o Vasco, eles terão final de Libertadores, ou seja, devem poupar atletas, devem vir com o time reserva para jogar em São Januário. E depois a gente encara o Goiás, que é mais um jogo de 6 pontos, né? Mais uma partida ali que o Vasco não pode deslizar. Eu sei que o jogo é fora de casa, mas como eu falei, o momento que o Vasco vive, né, o clima hoje é favorável aí para que o Vasco possa conquistar aí desses 15 pontos, vamos dizer, 10, 12, quem sabe até 15, né? E já praticamente garantir, né, a estada na Série A
para a temporada do ano que vem. Eu quero saber de você, vascaíno, que está acompanhando o vídeo aí dessa sequência, desses 5 jogos contra Santos, São Paulo, Fortaleza, Flamengo, Inter e Goiás. Quantos pontos você acredita que o Vasco irá conquistar? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião em relação a isso. Falar um pouquinho agora sobre a polêmica, né, que envolveu o jogo, né, entre América Mineiro e Vasco, né, jogo agora dessa última segunda-feira, né, e houve ali polêmica do presidente do América Mineiro, falando que existia aí uma operação para salvar o Vasco, né, de mais um rebaixamento, muita confusão na televisão, na mídia, né, todo mundo aí falando que o cara falou besteira. E ontem, né, tivemos a CBF soltando, né, vazando ali o áudio do VAR e confirmando ali, né, dando um ponto final nessa situação aí ridícula, né, feia, vexatória, né, de tentar aí imputar ao Vasco a culpa da derrota do América Mineiro. A CBF, como eu falei, liberou o áudio do VAR, né, confirmando que houve uma cotovelada, né, foi um lance nítido, um lance até muito perigoso, diga-se de passagem, né, o zagueiro do América Mineiro com aquela cotovelada poderia ter machucado e machucado sério o Pablo Vegetti, né? Poderia ter sido um lance aí, poderia ter levado o Vegetti para o hospital ali, porque pega ali numa região da cabeça do atacante, que é uma região ali que pode realmente causar danos irreversíveis aí para uma pessoa ali, exatamente naquela parte da cabeça. Mas enfim, polêmica encerrada, né? Todo mundo que eu conversei, pessoas da mídia, jornalistas, médicos ali, todo mundo confirmou que o lance realmente deveria ter sido expulso. Eu vou falar para vocês, tá? O jogador, o Maidana, do Atlético do América Mineiro, pode pegar um gancho grande, né? Porque foi registrado ali agressão naquela situação, então ele pode levar um gancho ali de 5 a 8 partidas devido àquela cotovelada. E agora falar um pouquinho sobre o jogo contra o Santos, né? O Vasco voltou hoje aos treinamentos, né? Depois de um dia de folga, o Vasco retorna ali para fazer essa preparação e teve, ó, puxão de orelha. O Ramon Dias aí ficou muito insatisfeito, ficou muito descontente ali com a atuação do Vasco, principalmente no primeiro tempo, né? Parece que o Ramon ali, né, foi conversar com o elenco, demonstrou, né, essa falta de ficou muito descontente ali com a forma que o Vasco jogou, cobrou os jogadores, né, para uma mudança de atitude, né, para a próxima partida contra o Santos. Então, vou falar para vocês, esperem desse próximo jogo um Vasco diferente, um Vasco aí com mais atenção, com mais intensidade, novamente, né, um Vasco parecido do jogo contra o Fluminense, contra o Coritiba, né, é isso que o Ramon quer. Ele sabe que o time ali teve pouco tempo de preparação, teve pouco tempo para se recuperar de cansaço ali, teve também a questão de calor, mas o Ramon é um cara que cobra e cobra muito. Então, nesse jogo de domingo aí contra o Santos, a gente deve ter mudanças na equipe titular, né? Acredito que o Paí pode perder a vaga, né? O Paí pode ser substituído ali ou pelo Marlon Gomes, ou pelo Sebastião Ferreira, ou pelo Gabriel Peck, né? A tendência é que o Paí não fique no time ali, porque faltou intensidade, né? Ficou claro que a forma física do Paí ainda não é o ideal, né? Ele ainda precisa ganhar um pouquinho de forma, precisa ele correr um pouco mais. Então acho que o Ramon deve fazer essa alteração no time titular, mas ainda assim estou muito confiante, estou acreditando muito nessa vitória do Vasco. Quero saber se você também está acreditando, deixa aqui nos comentários do nosso vídeo e lembrar que eu já fiz a minha fezinha, né? Já abriu aí, né? Para quem quiser fazer o seu palpite esportivo lá na 1xBet, eu já fiz o meu. É só você correr no primeiro comentário fixado, se cadastrar no link da 1xBet. Lembrando que essa semana a gente vai estar aí sorteando aqui, ó, 6 camisetas dessa aqui pra rapaziada aqui, ó. Essa camiseta linda do Vascão, camisa oficial do Vasco lá na 1xBet. Para quem se cadastrar, usar o link promocional Mário Vasco, né? Lembrando que tem que fazer um depósito de no mínimo R$10 para garantir a participação. E lembrando também que tem bônus de boas-vindas aí que chegam até R$2.000 para você ganhar esse bônus aí. É só você se cadastrar. Falei, primeiro comentário fixado, tem o link da 1xBet e o código promocional Mário Vasco para você tirar proveito dessa parceria. Beleza? Então é isso. Mais tarde a gente volta com mais um vídeo. Fiquem com Deus e um bom final de tarde aí. Daqui a pouco a gente está junto de novo aqui no canal. Valeu!